Pai do Senhor, meus queridos irmãos, e aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui com mais um pequeno vídeo, levando a palavra do Senhor. E hoje vamos falar um pouquinho do profeta Elias, um grande profeta usado por Deus para fazer coisas extraordinárias, né? Então vamos ler que está em 1 Reis, no capítulo 1 Reis, capítulo 17, que eu vou ler só um pouquinho. Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho neste ano, senão por minha palavra. Quer dizer, pela palavra de Deus, né? Naquela época ali, o rei Acabe tinha acabado de casar, né? Tinha assumido o trono e casou com uma mulher. É, a origem dela era do povo sidônio. E o nome era Jezabel, uma mulher que era idólatra de um deus pagão, que o nome era Baal. E ao casar com esse rei de Israel, ela convenceu, virou a cabeça do rei. E jogou o rei contra o seu próprio povo e perseguiu o povo de Deus, mandou matar os profetas de Deus e fez estrago. Né? Que quando, quando uma mulher é ruim, que casa com um homem, que ela consegue manipular, então ele faz coisas sem pensar, só para agradá-lo. Como ela se via, ela era filha de um rei que adorava esse Baal, então ela foi criada desde pequena adorando esse deus pagão. E ao casar com Acabe, ela trouxe todas aquelas práticas do reino dela para Israel e implantou lá. E levou os ídolos, levou tudo e virou a cabeça do homem e ele fazia tudo para agradar ela. Inclusive perseguir o povo, matar os profetas de Deus. Então Deus levantou Elias e Elias foi lá, enfrentou Acabe, disse umas verdades que ele precisava ouvir. E Elias disse a Acabe, se ele não mudasse, se ele não parasse com aquilo, durante 3 anos e meio não choveria. Ele continuou fazendo e a palavra de Deus se cumpriu. E durante 3 anos e meio não choveu naquela província, naquele lugar. Foi uma seca terrível, onde animais, pessoas morreram de fome. Mas a palavra de Deus se cumpriu através desse grande homem. Então, a Jezabel, com ódio de Elias, mandou persegui-lo para matá-lo. Então Deus tirou ele de lá e mandou ele ir para um lugar chamado o Ribeiro de Querite, que fica próximo do Rio Jordão. E ali Deus o sustentava, mandava toda manhã e toda tarde os corvos, pássaros, aqueles pássaros pretos, né? Leva carne e pão para ele. Aí ele pergunta, mas como? Da onde eles tiravam esse pão? Não se sabe. As coisas de Deus são misteriosas, com certeza Deus providenciava aquilo que Elias precisava. Por isso que eu digo, irmão, mesmo na escassez mais terrível das nossas vidas, Deus dará ordem para que o alimento, a providência chegue na sua vida. Não é? Se ele sustentou Elias, vai sustentar nós também. Basta a gente não desanimar. Tem hora que a gente ora e não tem resposta. Tem hora que a gente clama e não vê chegar resposta. Tem hora que a gente pensa em desistir, mas se a gente é com o Espírito Santo de Deus ao nosso lado, ele conforta a gente e diz, tenha paciência, a providência está chegando. Porque não há mal, irmãos, que dure para sempre. Tudo na vida é passageiro, inclusive o mal que vem sobre a vida das pessoas. Agora, se a gente desistir, se a gente largar Deus de mão e se entregar ao mal e deixar que o mal tome conta, aí ele nunca irá embora. Se a gente desistir de Deus, ele está pronto sempre para nos socorrer.
Mas a gente precisa querer, porque Deus não invade vida de ninguém. Deus é um cavalheiro. Ele, quando chega na porta da pessoa, ele bate. Se você abrir, ele entrará e ceará contigo. Deus não é igual ao inimigo que entra pelas brechas, as frestas das portas, invade a casa, invade a vida da pessoa, sem pedir permissão, porque ele é um ladrão mentiroso. Mas Deus não. Deus não fará nada que você não queira. Não fará nada que você não peça. Ele sabe de tudo que a gente precisa, antes mesmo da gente pedir. Mas Ele quer que a gente, como um filho pede um pai, um doce, um pão, Ele quer que a gente peça a Ele. Quer que a gente conte os nossos problemas para Ele. Que a gente tenha intimidade com Ele. Como Elias tinha com Deus. Tanta intimidade que Elias tinha com Deus, que Elias não morreu. Deus o arrebatou, vivo. Isso quer dizer que Elias era um super-homem? Não, era um homem como nós. Ele tinha medo, ele tinha angústia. Teve uma vez que ele ficou tão depressivo que pediu a morte. Mas Deus o consolou, o alimentou, o confortou, porque sabia o quanto ele era precioso. O quanto você é precioso para o Senhor. O quanto sua vida é preciosa para o Senhor. Se o ser humano tivesse a capacidade de imaginar o quanto Deus te ama, a gente não desprezaria as coisas de Deus assim tão fácil. Ele fez o mundo para nós. Ele criou o mundo para nós. Ele nos criou para Ele. Ele não nos criou para o mundo. Deus nos criou para Ele. Por isso que Ele tem ciúme de nós. Ele nos criou porque Ele nos ama. E é nosso dever, obrigação, amá-lo, adorá-lo. Porque foi para isso que fomos criados. Para amar Deus e adorá-lo. Porque Ele é merecedor. Ele é único. Como Ele não tem ninguém. Ninguém criou Deus. Mas Deus criou tudo. Porque Ele é único. Um homem pode ver outro homem. Mas Deus não pode ver outro Deus. Porque Ele é único. Só existe Ele. E porque insistimos em desprezá-los. Porque as pessoas insistem em desprezá-lo. Porque não fazemos igual a Elias. Teve seus momentos de fraqueza? Teve. Como todos nós temos nosso momento de fraqueza. Mas Deus sabia como era o coração de Elias. Deus sabia como era o coração de Davi, apesar dos erros. Deus sabia do coração de Abraão, do coração de Eliseu. Todos esses homens eram homens como nós, sujeitos às mesmas coisas que nós, com defeitos, que cometeram erros, mas que não desprezaram o Senhor. Que apesar dos erros e dos problemas, sempre colocaram Deus acima de tudo. E por isso que Deus os honrou. Mas vivemos num mundo tão atribulado, onde as coisas certas se tornaram erradas e as coisas erradas se tornaram certas. Onde as pessoas dão mais valor a coisas e objetos, a animais e até a outras pessoas, e desprezam Deus. As pessoas hoje em dia já não têm ídolos mais feitos de barro, e ainda existe sim, mas eles passaram a adorar muitas coisas além disso. Uns adoram os ídolos feitos de barros por outros homens, outros adoram animais, adotam cachorro como filhos, outros adoram ídolos, cantores, pessoas que passam
2, 3 dias numa fila para comprar um ingresso, para assistir o show de um pecador mundano. Mas se for para orar 5 minutos, ou para ir num culto, ou ouvir uma simples pregação da palavra do Senhor, vira a cara e não quer. Porque não tem tempo. As pessoas não têm tempo. Dizem que não tem tempo para Deus, mas tem tempo para as coisas do mundo. E o mundo está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. E tudo aquilo que tem na palavra do Senhor que iria acontecer no fim dos tempos está se cumprindo. É tão evidente a volta do Senhor Jesus que é gritante, que só não escuta quem não quer. Estamos no fim do mundo. O fim do mundo é iminente. E as pessoas estão cegas, como o gado pastando no pasto, alheia a tudo que acontece ao seu redor. Estamos vivendo num mundo onde a geração devia ser a geração mais informada, com tanta informação, mas é a geração mais burra que existe. Porque tem informação, mas não tem o conhecimento. Tem a informação, mas não guarda dentro de ti. É descartada. As pessoas estão com o cérebro cauterizado. E a mente envelhecida, escurecida pela ignorância e pela estupidez do alto ego. Onde o ego é maior do que o próprio ser humano. E Deus tem misericórdia dessa geração, pois eu não sei se essa geração vai chegar ao fim para que outra se levante, porque não sei nem se a terra dura mais tempo. Mas é assim mesmo. Eu acho que cada um deve buscar o seu próprio destino e seu próprio caminho. Mas saibam que só existe um caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro caminho, o único que existe e o único que tem para a salvação da sua alma. Portanto, meus queridos, não desanimem, não desistam, não mude seu foco. Coloque Jesus à frente de tudo que você faz. Porque a salvação individual, você não pode salvar seu filho, nem seu pai, nem sua mãe. Você só pode salvar a si mesmo se confiar em Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele. A única coisa que a gente pode fazer pelos nossos é pregar a palavra do Senhor. E esperar que essa palavra entre no coração e frutifique. Para que no dia que chegarmos na glória, encontrarmos aquele nosso ente querido. Então tá certo, meu irmão, essa foi uma palavrinha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, mande para alguém que está precisando. E até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.